Quero aqui externar a minha alegria em estar aqui com vocês nesta manhã. Um convite, agradecendo o convite do meu irmão querido, amigo de profissão, lá Santana, aqui o Fábio, pastor Fábio. Agradecer a acolhida da igreja, o pastor Denis, e repassar também o pastor Fantini, pastor presidente dessa igreja. Cada irmão, cada carinho demonstrado. Muito obrigado. Eu sou pastor auxiliar da Igreja Batista Restauração da Família. Fico lá em Santo André, na Vila Luzita. Fiquei 20 anos na Igreja Batista da Vila São Pedro, aqui em São Bernardo do Campo. Mas há 3 anos estou na Igreja Batista Restauração da Família, na Vila Luzita, com o meu pastor presidente, pastor Samuel Sanches. Já, graças a Deus, estou nesse ministério batista desde o berço. Tenho 43 anos de idade, desde pequeno fui conduzido para a igreja, tenho um privilégio pelos meus pais. Meu pai era assembleano e a minha mãe era batista. Então eu ia algumas vezes com meu pai para a Assembleia de Deus, mas em outros momentos com a Igreja Batista para minha mãe. E acabei ficando na Igreja Batista, 43 anos, seguindo o caminho do Senhor. Atualmente eu trabalho aqui na Guarda Civil Municipal de São Bernardo do Campo, sou supervisor da guarda. Inclusive a minha inspetoria fica aqui nesta área. A inspetoria fica no Batistini, pega a área do Batistini, Alvarenga, toda essa região aqui. Tenho um ministério também de representação. Desde 2013 sou o presidente nacional dos guardas municipais e tenho dedicado a minha vida nessa militância também da segurança pública. Fico boa parte da minha vida em Brasília, defendendo lá aquilo que é de interesse da segurança pública e do povo brasileiro. E uma boa parte, quando eu não estou em Brasília, estou trabalhando aqui à noite, das 18 às 6 da manhã. E aos domingos, ministrando na igreja. Também já tenho alguns livros publicados, 5 livros publicados, Deus assim tem nos permitido. E a gente sempre com muita humildade, servindo a Deus. Amém, queridos? Vamos ler até o versículo 8. Evangelho de João, capítulo 15, do 1 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como uma vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei os meus discípulos. Glória a Deus. Queridos, o tema da reflexão desta manhã é o seguinte: da interface à simbiose, buscando o nível mais profundo de relacionamento com Cristo. Da interface à simbiose, buscando um nível mais profundo de relacionamento com Cristo. Com esta reflexão eu quero dar conta de 3 objetivos. Primeiro,
trabalhar o tema de aprofundar nossa intimidade com Cristo. Um outro, descobrir o sentido da vida. E o terceiro, tornar útil, produzir frutos. Querido, talvez esses 3 objetivos sejam os objetivos mais importantes, principalmente do momento em que nós estamos passando na história do nosso país para a igreja. Da interface à simbiose. Interface é uma relação exteriorizada, uma relação de contato apenas, uma relação de proximidade, isto é interface, está próximo. Simbiose já é uma relação interna, intrínseca, de intimidade. Então o nosso objetivo é construir aqui uma reflexão para que a gente saia desse modo interface da relação com Deus e construa uma relação simbiótica com Deus. Amém, igreja? E para isso eu quero chamar a atenção de vocês, primeiramente, para essa expressão que Jesus utiliza no início desse texto: eu sou a videira verdadeira. Esta expressão, eu sou, talvez para os discípulos, para os ouvintes da época, eles não entendessem o que Jesus estava comunicando ao afirmar eu sou. Mas esse eu sou, esta forma de apresentar de Jesus é muito comum, e em vários momentos ele se apresentou dessa maneira. Por exemplo, ele falou: eu sou o bom pastor. Em outro momento também ele vai falar: eu sou a porta. Não é isso? Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E aqui ele coloca: eu sou a videira verdadeira. Diferentemente de todos os outros eu sou que ele falou, que apresentam a relação dele para com a criatura, para com os seus servos, quando ele traz eu sou a videira verdadeira, ele está trazendo um aspecto de intimidade, um aspecto de simbiose, de uma relação intrínseca. Ele vai falar: somos um. Eu e você somos um. O eu sou. E ele comunicava também, quando ele falava eu sou, para os judeus da época. Os judeus da época de Jesus entendiam, os religiosos, o que significava o eu sou que Jesus estava se referenciando. Ele estava se colocando numa situação de igualdade, de unicidade, com aquele eu sou que se apresentou para Moisés, naquele momento quando Moisés estava apacentando as ovelhas de Jetro. Quando aquela sarça começou a queimar e não se consumia, quando alguém se apresenta para Moisés e Moisés fica angustiado e quer saber quem é, ele fala assim: eu sou. Em nome de quem Moisés pergunta para ele que eu vou falar para os egípcios? Ele fala: o eu sou de Israel te enviou. É o mesmo eu sou. Jesus Cristo está comunicando que entre ele e Deus há uma identidade. E o eu sou é uma conjugação que traz a ideia de que não há variação, de que não há mudança, de que não sofre as intempéries da vida. O eu sou é aquilo que permanece sempre, que não muda. Eu sou. O eu sou não está no tempo, porque tudo aquilo que está no cromos, no tempo, passa por um processo de perecimento. O nosso tempo é dividido entre passado, presente e futuro.
as coisas perecem no tempo. O eu sou está na eternidade, é atemporal. Ele não muda, ele não sofre variação. Por isso que ele fala, eu sou. Ele não está dizendo que ele foi, ou que ele será, ou que ele está sendo no processo de transição. Eu sou, como ele diz que a sua palavra, todas as coisas passarão, mas a minha palavra jamais passará, porque é a palavra do grande eu sou de Israel. E Jesus traz essa expressão para que os discípulos entendam que Ele e o Pai é um. Eu e o Pai somos um. Aquele que não muda, aquele que não rasga compromisso, aquele que cumpre a palavra, aquele que não volta atrás, aquele que visita inclusive a iniquidade, o pecado do povo. E queridos, e do ponto de vista da intimidade que está sendo tratada nesse texto que nós acabamos de ler, nesses poucos versículos, também, lá atrás, no Velho Testamento, existia uma relação meio que exterior, distante de Deus para com os homens. Desde o Éden, desde da chamada de Abraão, Moisés, uma relação um pouco que distante de Deus e a sua criatura. E Deus, para estreitar, diminuir o distanciamento dele com o seu povo, ele iniciou um processo também no Êxodo, criando criando o tabernáculo do deserto, trazendo para o meio do povo a possibilidade de um contato mais próximo da criatura com o Criador. Ele pediu para que Moisés construísse o tabernáculo no deserto. O tabernáculo era composto por 3 partes principais: o pátio externo, onde a multidão ficava, um lugar santo, onde ficava o sacerdote, e o lugar santo do santo, onde ficava apenas o sumo sacerdote, um lugar de maior intimidade com Deus. Você percebe que Deus está se aproximando do seu povo, Ele está diminuindo aquele distanciamento que o pecado da humanidade criou entre Deus e o seu povo. E lá no Santo dos Santos, existia a Arca da Aliança, um dos utensílios mais fabulosos, extraordinário. E dentro da Arca da Aliança, no lugar chamado Santo dos Santos, existiam 3 elementos: a vara de Arão que floresceu, o maná que Deus fez alimentar o seu povo durante 40 anos no deserto, e as tábuas da lei. São 3 elementos que se transformaram a temporais, como testemunho da ação milagrosa de Deus, como testemunho da providência de Deus para com o seu povo, e como testemunho do contrato que Deus fez com o seu povo na Torá, nos 10 mandamentos, que Ele não rasga, todos registrados no cartório eterno, está na eternidade. É Deus que vem criando as condições de criar intimidade com o seu povo. Queridos, e esta figura de linguagem, esta metáfora da figueira, ela retrata essencialmente e com muita efetividade esta relação de intimidade de um com o outro. Jardim do Éden, sarça no deserto, tabernáculo, templo de Salomão no Novo Testamento. O apóstolo vai dizer: agora chegou o momento, vocês são o santuário vivo do Espírito Santo de Deus. Estreitou completamente.
aquela distância do Éden, aquele compartimento do tabernáculo, onde distinguia quem era quem, cada um no seu devido lugar. Agora Deus perguntou lá na voz de Salomão, se nem o céu dos céus consegue conter a glória do Senhor, quanto menos uma casa como essa. Mas Deus deu um privilégio de fazer de mim e de você o santuário da sua habitação. Deus tem interesse nessa intimidade, e todas as bênçãos que Deus determinou na sua palavra, todas as bênçãos, elas decorrem desta relação de intimidade com Deus. Nós precisamos superar essa relação exteriorizada, essa relação de interface. Eu comparo sempre, usando outra metáfora, da relação da galinha e do porco para se fazer um omelete. O porco e a galinha. Omelete à la americano, né? Para se fazer o omelete, precisa do bacon. É ou não é? E é muito gostoso, por sinal. E do ovo. A galinha, ela apenas se envolve no processo de fazer o omelete. Ela envolve uma relação de interface. Agora o porco tem que se comprometer para ter o bacon. É diferente. O porco tem que morrer. Ele tem que dar a sua vida para que nasça uma outra questão. E muitos de nós ficamos confortáveis numa relação de envolvimento. Estou envolvido com Deus, de interface apenas, de proximidade. Mas o que Deus quer de cada um de nós é uma relação de comprometimento. Não tem como nascer um novo homem, não tem como iniciar uma nova relação se não passar pelo processo de comprometimento. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O apóstolo também vai falar: já estou crucificado com Cristo. Olha aí, ó. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É um processo de comprometimento. Deus não quer pessoas que se envolvam apenas. Deus nos quer comprometido com Ele. Diferentemente daquela multidão, que muitos queriam se envolver por conta daquilo que Ele poderia fazer, não era isso? Muitos seguiam porque era interessante seguir Jesus, um indivíduo que tinha boas palavras, falava bonito, metáforas maravilhosas, e ainda quando o pessoal tinha fome, multiplicava pães e fazia um monte de coisa. Muitos queriam-se dessa forma. Mas a pergunta que Jesus fez para Pedro e para os seus discípulos naquele momento, falou: se esse é o motivo de vocês também, pode ir embora com a multidão. Porque não é esse tipo de seguidores que eu quero. Aí Pedro dá um passo para frente e fala: para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Meu interesse é outro. Meu interesse é uma relação simbiótica, mais próxima de intimidade, não apenas uma relação exteriorizada, uma relação de distanciamento. Queridos, eu sei que a mensagem hoje vai ficar difícil concorrer com aquele buffet ali, né? Eu vou ser o mais breve possível para que a concorrência é grande e é até injusta, hein? Meio-dia. Mas vamos adiantar aqui. Queridos, eu quero chamar a atenção de vocês para o versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserem, e vos será feito.
Você consegue entender isso? O que é que Deus está falando para nós nessa manhã? Se as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que vós quiseres, e vos será feito. Queridos, a palavra de Deus é uma potência transformadora, uma potência criadora. Ela é uma potência que transforma situação da água por vinho, e é uma potência criadora que cria algo de onde não existe. Esta palavra, que o apóstolo também vai falar no capítulo 6, que é espírito e vida, é a mesma palavra que se transformou em carne e habitou entre nós. Vocês irmãos estão entendendo? A palavra é o próprio Deus consubstanciado. Por mais que seja abstrato pensar uma palavra dessa grandeza, mas a palavra é a potência do próprio Deus em nós. Todas as possibilidades de Deus estão nas suas palavras, em nós. As palavras que estão em nós, para fazer tudo. No princípio, no livro da Gênesis, quando Deus iniciou o processo de criação, Ele apenas utilizou a palavra. Ele não se utilizou dos elementos químicos, com exceção do homem depois que criou os elementos químicos, e da mulher, mas tudo foi feito apenas pelo seu dizer, pelo seu anunciar. A palavra de Deus traz vida onde não há vida, traz à existência aquilo que não existe. Ele falou, haja luz, não havia luz, mas a luz aconteceu imediatamente. É pura potência criadora. Ele diz, haja e ouve. Tudo. A palavra de Deus é como se fosse aquilo que Tiago vai falar, que é enxertada ou engravida alguém. É uma semente que se coloca, um enxerto que coloca em algo que vai produzir grandes coisas. Pela palavra em vós enxertada, transformadora, com potencial incrível. Eu lembro de uma parte de Jesus, se eu não me engano, com o centurião de Cafarnaum, que ele queria um milagre. Ele falou, tão somente uma palavra tua, dita aqui, o milagre acontece ali. A palavra de Deus é puro poder, pura transformação, é pura criação. Os milagres são criados pelo dizer, e as coisas acontecem. E Jesus está falando aqui agora que se a igreja permanecer ligada nele, e esta palavra permanecer no teu coração, a palavra, tudo que você pedir, esta palavra vai realizar. E não há impedimento, e não há limitação na terra ou no céu que impeça o agir desta palavra. Não há barreira física, barreira química, humana, não há. A palavra ela vai alcançar sempre o seu objetivo. Ele vai dizer e ela vai acontecer. E vai criar, vai abrir porta onde não existe porta. Vai inverter a lógica humana. Vai curar quando a medicina se curvar
como impotente diante de uma doença, a palavra cura. Ela reverte a situação. Esta é a palavra que nós cremos. E esta palavra que está no nosso meio nessa noite. Se estiverdes em mim e eu estiverdes em vós, tudo o que pedir vos será feito. Tudo. Vocês imaginam que muitas das vezes a gente falando dessa forma, parece que está muito abstrato ainda. Mas do ponto de vista concreto, quantas das vezes o seu humor é alterado por conta de uma palavra? Alguém fala uma palavra para você, apenas uma palavra, mas dentro de você inicia-se um processo bioquímico que altera o teu humor, que te impõe limitações, que altera o funcionamento do teu organismo, é ou não é? Ou da mesma forma também, alguém fala uma palavra que te anima, te dá mais coragem, te reanima. A palavra tem poder, querido. A física quântica está chegando cada vez mais perto disso, confirmando isso. Cada vez mais a física quântica está nos elucidando o quanto que há uma relação quântica entre as coisas. E uma palavra surte um efeito, dependendo de onde vem, devastador, ou um efeito criador, transformador. E o efeito que Deus quer na tua vida nessa manhã é que você venha entender que o teu desejo, que o teu sonho, que o teu projeto já está realizado nesta palavra. Apenas você tem que deixar ela guardada em você e você ligado na videira. Querido, deixa eu falar outra coisa para você. Quem é aqui o irmão mais velho dessa igreja? Mais velho. Tem mais tempo de crente? Levanta a mão. Quem tem mais de 10 anos de crente? Pega 10 anos. Se eu fizer uma pergunta para você, se eu perguntar o seguinte: você lembra de todos os sermões que você ouviu até hoje? Não. E se eu fizer a pergunta vindo de 10 anos para cá, a maioria não vai lembrar. Mas se eu perguntar para você do último sermão de domingo passado, talvez alguns nem lembrem mais. Sabe por quê? Eu vou revelar para vocês. Porque o segredo desta palavra, que muitas das vezes a igreja despreza, os irmãos desprezam, o diabo sabe. O diabo sabe o valor que tem isso aqui. Ele sabe a capacidade de mudar a tua vida isso aqui. A capacidade de transformar a situação que essa palavra tem. O diabo sabe. Então o objetivo dele não é mexer no teu patrimônio, tirar o que você tem ou o que você vai ter. Porque ele sabe que se mexer no teu patrimônio, Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente do que pensamos ou imaginamos. Ele sabe disso. Igual ele fez com Jó. Tirou tudo, Deus dá mais, o dobro. Porque toda a riqueza vem dele. Ele sabe disso. Mas ele sabe. Se conseguir tirar a palavra do teu coração, vai iniciar um processo que vai tornar você impotente. E resiste aí no teu coração. A palavra de Deus é como a seiva para a figueira. Entendeu? Qual que é a função da seiva na figueira, na planta? O que é? Levar vida. Fazer frutificar. A palavra de Deus é a seiva espiritual para a sua vida. O inimigo sabe da capacidade dela de fazer você frutificar. Então ele foca na palavra. Como acontece na parábola da semente, de retirar esta palavra do teu coração, de criar entretenimentos para dispersar a tua mente.
teus objetivos, para que você, tão logo que saia daqui e ali, pense em 1000 coisas, em 1000 preocupações, com ansiedade, e esqueça a palavra, porque aos poucos ele vai tirando, porque ele sabe que é essa palavra que é transformadora, que é criadora. Ele sabe disso. Ele sabe que é esta palavra que vai fazer você realizar os seus sonhos, que é essa palavra que vai fazer você transformar a sua situação em casa, familiar, no trabalho, social. Ele sabe disso. Então ele investe pesado em tudo, entretenimento, para dispersar, para tirar, para que você esqueça do poder que há na palavra. Mas nessa manhã você está entendendo isto, e você vai fazer como foi anunciado no Velho Testamento, guardar essa palavra no teu coração, não de uma forma superficial, mas escrita, né? Com fogo mesmo, com fogo do Espírito, de maneira que você jamais venha esquecer, porque ela é a seiva espiritual que você precisa para viver e para frutificar. Querido, já encaminhando para o encerramento, quando o inimigo não consegue tirar essa palavra, porque ele sabe, o texto falou, nós fomos criados para frutificar. Esta é a missão da figueira. Vocês sabem que existem algumas espécies de plantas chamadas trepadeiras. Alguém sabe disso? Todo mundo sabe o que é uma trepadeira? Existem trepadeiras que eu vou chamar aqui do bem e trepadeiras do mal. Qual que é a função da trepadeira? Ela vai se apoderar de uma outra árvore que vai chamar de hospedeira e vai se alojar. A trepadeira do bem, ela vem para acrescentar algo que vai melhorar a árvore. Por exemplo, uma orquídea, uma bromélia, são trepadeiras bonitas, que enfeitam, perfumam, deixam mais bonita as árvores, não deixa? Cada orquídeas maravilhosas. Estas trepadeiras do bem, elas têm vida própria. Mas existe as trepadeiras do mal, que ela se aloja num galho e suga a seiva que vai para aquele galho, de maneira a tornar aquele galho impotente, infrutífero. Aos poucos as folhas caem, o galho começa a secar e não tem mais serventia. E se não tomar cuidado, toda a árvore ela é dominada pela trepadeira do mal. E muitas das vezes o inimigo ele se apresenta como essa trepadeira do mal. Ele sabe que essa seiva vai chegar em você, vai fazer você frutificar. Você não já percebeu que tem gente que se aproxima da gente que parece que está sugando nossa energia? Você já perceberam isso? Tem coisas que são mandadas, que sugam mesmo. É um casamento que estava maravilhoso, até conhecer alguém, um vizinho, alguém, parente de parente, aí se aproxima daquele casamento e parece que vai sugando a seiva, a ponto de começar a briga, começar a confusão, começar contendas. Amizades então, hein? Quem tem filhos da igreja fica preocupado com essas trepadeiras que se aproximam dos nossos filhos. E alguém quando se aproxima da nossa própria vida para sugar ou para acrescentar algo. Mas a palavra de Deus também nesta manhã está falando para vocês que ela tem um poder de limpar todas as trepadeiras do mal.
Talvez você esteja lembrando, inclusive, de algumas que estão te sugando, ou sugando alguém que você conhece, que você queria ter uma intervenção maior e não pode, às vezes, porque a pessoa não consegue enxergar quando você vai dar o conselho, não é isso? Você quer dar o conselho, você quer mostrar para a pessoa, mas a pessoa está tão envolvida naquela trepadeira do mal que não consegue enxergar e acha que você até é inimigo dela. Mas nessa manhã, a palavra de Deus fala que a palavra, tem um poder de limpar, de tirar dos galhos. Vidas que ficaram infrutíferas, que perderam o potencial de produção, a alegria da vida, de dar frutos, de sonhar, foram totalmente abafadas, sugadas por essas trepadeiras que parecem. Mas o que Deus deixa muito claro para nós nessa manhã é que se você decidir ficar ligado à figueira, a seiva vai chegar no seu galho aí. E a vida vai continuar, vai começar a ser restaurada. E uma primavera está sendo anunciada para a tua vida, querido. Uma primavera que vai trazer novas folhas, que foram sugadas, muitas das vezes por um outono demorado. Não é? Aquele outono devastador, que tira tudo. Mas a primavera está chegando. O lavrador, o criador da figueira está de olho em você nessa noite. E se ele encontrar essa disposição no teu coração, esta palavra já começou a limpeza. E a seiva vai chegar no seu galho. E você vai se sentir mais rejuvenescido, mais revitalizado. Uma primavera está chegando na tua vida, em nome de Jesus. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quereis, e vos será feito. Sabe por quê, queridos? Olha o que o versículo 8 fala: nisto é glorificado o meu Pai que está no céu. Deus tem interesse em você dar fruto, e não pouco fruto, mas muito fruto, porque o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Como foi cantado agora, uma nova história, uma continuação de uma história que foi contada no passado, pode ser reescrita na tua vida, e Deus será glorificado. Uma igreja frutífera, irmãos frutíferos, servos de Deus frutíferos, discípulos botando fruto, porque, querido, você é útil, você é muito útil no reino de Deus. O sentido da nossa vida é dar frutos. Vocês sabiam que a causa principal da depressão, que é uma das doenças que mais mata a gente nesse século, a maior causa de suicídio, depressão, é a falta de sentido da vida. É a perda completa do sentido pela vida. E a palavra está dizendo que você tem um sentido. O seu sentido é dar fruto. Resolve dois problemas: a falta de sentido e a falta de produtividade, que gera a depressão na maioria das vezes. Você vai encontrar um sentido para a tua vida e você vai produzir muitos frutos. Um galho bem ajustado na figueira, bem alimentado pela seiva que vem do Criador, é um galho vivo, com vida, resplandece alegria, resplandece frutos. E a expectativa é querer cada vez mais produzir, porque o nome daquele que vive e reina para todo sempre, o nome daquele o qual todo joelho um dia vai se dobrar e vai confessar que ele é o Senhor, vai ser glorificado por meio das bênçãos que virão sobre a tua vida. O mundo vai reconhecer o Deus, o mundo vai glorificar o Deus que nós cremos por meio daquilo que Deus vai fazer na tua vida. E, queridos, o mundo está faminto desses frutos que está aguardando você produzir. O nosso mundo está faminto, está doentio. E a nossa função
de ser produtivo, é para que o nome de Deus seja glorificado e o mundo saiba a diferença que faz entre servir a Deus e não servir a Deus. Querido, fique em pé nessa noite. Vamos encerrar. Eu queria encerrar essa reflexão já pedindo compreensão pela brevidade. Mas eu queria fazer uma oração por você. Eu queria fazer uma oração por cada um de você. Homens, por um privilégio de Deus do século 21, de um século de tantas crises, de tanta inversão de valores, de tantas perdas de referenciais, mas Deus nos colocou como referencial, para que essa geração tenha para onde olhar. Queridos, Deus precisa ser glorificado. Não porque seja uma carência dele, porque Deus não tem carência. É porque ele precisa ser reafirmado, afirmado. Tem muitas coisas sendo colocadas no lugar de Deus. Muitas tentativas de substituir Deus. Ídolos. De várias formas diferentes. Deus tem que ser glorificado e reafirmado como um grande eu sou de Israel. O sustentador. O Deus da provisão. O guarda de Israel. E ai desse mundo. E ai desse mundo se não for a igreja presente. Nós temos essa missão. Frutificar para glorificar a Deus e frutificar para alimentar um povo faminto. Amém, queridos? Curva a sua cabeça, amados. Soberano Deus e amado Pai, santo, santo é o teu nome, e toda a terra está cheia da tua glória. Meu Pai, nós cremos no poder transformador da tua palavra, no poder criador da tua palavra. Oh meu Pai, nessa manhã, diante da tua igreja, juntamente com os teus servos reunidos, meu Pai, nós recebemos de Ti, meu Pai, essa seiva espiritual. E ela vai, Senhor Deus, levar vida. Para que cada galho venha ser produtivo. Venha produzir muitos e muitos frutos, meu Pai. E que o Teu nome venha ser glorificado. Nós pedimos, meu Pai, que essa Tua palavra venha limpar, meu Pai, limpar todas as plantas trepadeiras que têm sufocado o teu povo, têm sufocado relacionamento, têm sufocado famílias, têm sufocado sonhos, têm sufocado relacionamentos interpessoais. E que a tua palavra venha limpar agora, meu Pai, e jogar essa planta do mal no fogo para que ela venha se queimar, e a tua seiva alcance esse galho e venha trazer vida, trazer alegria, trazer esperança. E uma primavera, meu Pai, venha acontecer na vida dos teus servos nessa manhã, em nome de Jesus. Oh meu Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado porque as tuas misericórdias se renovam a cada dia. E nós hoje nessa manhã somos abraçados e acolhidos pelas tuas misericórdias. E nós te louvamos e teu nome venha ser glorificado para todos sempre. Amém e graças a Deus. Queridos, Deus abençoe vocês.